Nessa videoaula, nós vamos ver o conceito de reações de oxirredução, redox, envolvendo pilhas. Vamos lá, pessoal! Reações de oxirredução são reações onde ocorre a transferência de elétrons de um átomo para outro. O átomo que perde o elétrons, ele sofre oxidação e ele é chamado de agente redutor. Já o átomo que recebe o elétron, formando o ânion, ele sofre redução, ou seja, ele ganha elétrons, é chamado de agente oxidante. Agente oxidante porque ele é o agente que causa a oxidação no outro átomo. E agente redutor porque ele causa a redução no outro átomo. Temos aqui a tabelinha, resumindo então, quem perde elétrons sofre oxidação, o NOx aumenta, é chamado de agente redutor. Temos que saber essas definições em reações de oxirredução. Quem ganha elétrons sofre redução, o NOx diminui e é chamado de agente oxidante. Temos um exemplo aqui de uma reação de oxirredução. Aqui temos uma barra de ferro inserida em ácido clorídrico em uma solução aquosa, formando o gás hidrogênio mais o cloreto de ferro 2. Vamos determinar o NOx para cada elemento. O ferro sólido é substância simples? Sim, NOx 0. Ácido clorídrico, 2 elementos na fórmula química. Começo pelo cloro do lado direito, que é o elemento do NOx fixo. O cloro é da família 7A, ganha um elétron para ficar com 8, então NOx menos 1, portanto o NOx do hidrogênio é mais 1. Para os produtos, gás hidrogênio, substância simples? Sim, NOx 0. Cloreto de ferro, o cloro NOx menos 1. A somatória de cargas tem que dar 0, porque a substância é neutra. Temos 2 átomos de cloro, um total de cargas de menos 2, portanto, o NOx do ferro aqui é mais 2. O ferro passou de NOx 0 para mais 2, o NOx aumentou, ele perdeu elétrons, perdeu uma carga negativa, ele sofreu oxidação, é chamado de agente redutor. A barra de ferro está sendo corroída. Já o hidrogênio, ele passou de NOx mais 1 para 0, o NOx diminuiu, né? Ele ganhou elétrons, ganhou uma carga negativa. Ele sofreu redução, ele é chamado de agente oxidante. A quantidade de elétrons que sai é igual à quantidade de elétrons que entra. Por isso, a equação aqui já está balanceada. Tudo bem, pessoal? Temos aqui um exercício para vocês determinarem o fenômeno da redução, oxidação, agente oxidante, agente redutor e também para fazer o balanceamento dessas equações. Vou resolver esse exercício em um próximo vídeo. Pilha de Daniel. A pilha de Daniel é uma das primeiras pilhas construídas em sistema aquoso. Nela nós temos 2 semicélulas. Do lado esquerdo aqui, uma semicélula constituída pela placa de zinco imersa em uma solução contendo íons zinco 2+. Já na outra semicélula, nós temos a placa de cobre ou eletrodo de cobre, imerso em uma solução contendo íons cobre 2+. Ao conectar esses 2 eletrodos por um fio condutor, ocorre espontaneamente a passagem da corrente elétrica. Como eu coloquei uma lâmpada aqui entre eles, nós temos então que a lâmpada se acende. Com o passar do tempo, a placa de zinco ela é corroída. A semicélula onde ocorre a oxidação é chamada de ânodo. Já na outra semicélula, onde estão chegando os elétrons, onde ocorre o processo de redução, porque os íons cobre 2+, estão recebendo 2 elétrons e se depositando na forma de cobre 0,
Essa semicélula, onde ocorre a redução aqui, ela é chamada de cátodo. Como os elétrons caminham do menor potencial para o maior potencial, então a placa de zinco é o polo negativo. Já a placa de cobre aqui é o polo positivo. Entre as soluções aquosas, nós temos uma ponte salina, né? Essa ponte salina, ela contém no seu interior uma solução saturada de cloreto de potássio. Essa ponte salina, ela permite o equilíbrio dos íons em solução, porque no lado esquerdo aqui está ocorrendo um aumento, um acúmulo de íons zinco 2+, então ela joga nesse equilíbrio aqui ânions, né? Já na outra semicélula do cobre, os íons cobre 2+ estão diminuindo, estão sendo consumidos e se depositando na forma de cobre metálico. Observa-se um acúmulo aqui avermelhado de matéria no eletrodo de cobre. A coloração azul vai diminuindo, então a ponte joga aqui nessa solução cátions para ir equilibrando e a pilha continuar funcionando. Só que chega uma hora que a pilha para, né? A DTP vai diminuindo, a intensidade da luz diminui e a pilha cessa, ela para. Tudo bem? Na pilha de Daniel, então, nós temos as semiequações. O zinco sendo corroído, sendo oxidado, passando para zinco 2+, liberando 2 elétrons. Olha, a saída dos 2 elétrons está aqui do lado dos produtos da semiequação. Essa semicélula, então, é chamada de ânodo, onde ocorre o processo de oxidação. Já no cátodo, onde ocorre a redução, os íons cobre 2+, recebem 2 elétrons, se depositando na forma de cobre metálico, cobre sólido. Veja aqui que nessa semiequação do cobre, eu estou colocando os 2 elétrons do lado dos reagentes, porque os elétrons estão entrando, né? Estão reagindo com os íons. Já para o zinco, os 2 elétrons estão saindo, está do lado dos produtos. A equação global é zinco sólido mais íons cobre 2+, formando íons zinco 2+, mais cobre 0. O NOx do zinco sólido é substância simples, NOx 0, íons cobre 2+, a carga do íon, 2+. Já para os produtos, zinco 2+, NOx, a carga do íon, 2+, e NOx do cobre 0, substância simples, NOx 0. Então, aqui nós temos pelo NOx o zinco aumentando o seu NOx, passando de 0 para +2, ocorreu o processo de oxidação, ele perdeu elétrons, é chamado de agente redutor. Já o cobre passa de 2+ para 0, o NOx diminui, ou seja, ele está recebendo elétrons, ele sofre redução, ele é chamado de agente oxidante. Vamos ver mais um exemplo sobre reações de oxirredução envolvendo a árvore de fio de cobre e solução de nitrato de prata. Aqui nós temos o fio de cobre sólido foi imerso em uma solução de nitrato de prata, íons prata Ag+. Com o passar do tempo, observou-se então que a solução tornou-se azulada, ou seja, os íons cobre 2+ começaram a surgir em solução, dando coloração azul a essa solução. E os íons pratas se depositaram na forma de prata metálica. O NOx, então, do cobre 0 metálico, substância simples é 0, prata Ag1+, NOx do íon, mais 1, NOx do cobre 2+, íon, NOx do íon, 2+, NOx do Ag sólido
substância simples é 0. O cobre passou de 0 para mais 2. O NOx aumentou. Então, ele sofreu oxidação, ele perdeu elétrons, é chamado de agente redutor. Já a prata passou de NOx mais 1 para 0. O NOx diminuiu, sofreu redução, ou seja, ele ganhou elétrons. É chamado de agente oxidante. Veja essa equação. Nos reagentes eu tenho um total de cargas com a prata G mais 1 e nos produtos eu tenho um total de carga de mais 2 para o cobre. Essa equação não está balanceada quanto ao número de cargas, por isso eu preciso dobrar a quantidade de íons Ag+ aqui. Eu fico com 2 mols dos íons prata e dobro também nos produtos para que eu tenha, então, tanto nos reagentes quanto nos produtos, o mesmo número de cargas de mais 2. Aqui nós temos mais 2 exercícios sobre pilhas que serão resolvidos em outro vídeo. Vamos lá, pessoal! Desta maneira, nós terminamos então essa aula sobre NOx, reações de oxirredução, pilhas. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!